Boa tarde, meu nome é Tainá e eu sou instrutora do Programa Alto e participo do projeto de extensão aqui da Universidade de Pernambuco, que ensina um minicurso sobre funções na linguagem C. Esse aqui é o primeiro vídeo dos 2 vídeos que vão ter sobre assuntos intermediários sobre funções na linguagem C. E aqui nesse vídeo vai ser abordado os 2 tipos de passagem, passagem por valor e passagem por referência, e recursão. Começando pelos tipos de passagem, e inicialmente com a passagem por valor, basicamente quando você tem um argumento de uma função, recebe o argumento de uma função, e é uma passagem por valor, que geralmente é a mais usada, você faz uma cópia do valor daquele argumento. Isso significa que as alterações dentro do corpo da função, elas não vão refletir fora dela. Ou seja, se eu passar um argumento, uma variável para dentro da minha função, as modificações que eu fizer naquela variável, elas vão ter algum efeito somente dentro daquela função, não fora dela. O contrário acontece na passagem por referência. A passagem por referência, você passa o endereço de memória da variável, então todas as modificações que você fizer naquela variável vão ter um reflexo fora da função. É mais fácil de entender olhando um exemplo e exatamente o que a gente vai fazer. Começando com um exemplo de passagem por valor, que é a mais comum. A gente vai criar uma função para calcular o quadrado de uma variável passada. Então aí a gente vai fazer o protótipo da função, né, em cima da função principal, recebendo o inteiro n, e criando o corpo da função, a gente vai pegar o n e atribuir a ele o valor dele mesmo ao quadrado, né, a multiplicação dele mesmo, e vai retornar esse valor. Então aí dentro da função principal vai ser criada 2 variáveis, uma variável chamada número, que vai ter valor 10, e uma variável resposta inicializada como 0. Vai ser atribuída a essa variável resposta o retorno da função ao quadrado, com passagem passando o número, e printar aí os números, os valores, né, das 2 variáveis, a variável resposta primeiro e depois a variável número. Compilando aí o código e executando ele, a gente vê que é 100 e 10, ou seja, o quadrado de fato do número e o número permanece o mesmo, com o valor 10. Indo agora para a passagem por referência, como eu disse, a gente vai criar uma função passando como argumento o endereço de memória da função, e aí vai criar uma função do tipo void, ou seja, sem retorno, né, passando para ela 2 argumentos, que são 2 ponteiros, né, 2 inteiros, e ponteiros justamente para conseguir acessar o endereço de memória dessas funções. Criando o corpo aí criando o corpo da função, e a gente vai primeiramente criar uma variável inteira chamada auxiliar, né, AUX, inicializando ela como 0. E essa variável, ela vai ter atribuída a ela o valor guardado no endereço de memória de x. Por quê? Porque agora a gente vai atribuir ao endereço de memória de x o que está em y, justamente para fazer a troca. E por fim, vai atribuir a y o valor que está guardado em auxiliar, né? Que é o primeiro valor, o valor inicial de x. A gente vai manter aí a função principal, mudando somente o print da primeira função, né? Para deixar claro que é a função usando passagem por valor, e vai criar aí dois inteiros chamados A e B. Os 2 inicializados como 0 é uma boa prática inicializar os números com 0 para não pegar nenhum tipo de lixo de memória. E aí eu vou criar essa variável chamada resposta de referência, mas eu não vou usar, porque a função é do tipo void, e funções do tipo void não tem retorno, então não faz sentido atribuir a variável a algo que não retorna nada. Por isso que eu vou apagar ela agora. Botando agora o print
das duas variáveis, né, a variável A e a variável B, deixando claro aí que vai ser antes da troca, né, antes da chamada da função. Então elas ainda vão ter seu valor inicial. E vou chamar aí a função troca passando os argumentos com esse e comercial na frente. O e comercial é para passar o endereço de memória da variável, e não o valor dela. Criando o print agora, o segundo print, né, após a troca, e printando novamente os dados, os valores das duas variáveis. Vai retornar 0 porque eu fiz duas coisas, né? Eu primeiramente esqueci ali no protótipo da função de dizer qual era o tipo da variável, que era um tipo int, e segundo, eu só inicializei as variáveis como 0, né? Eu não atribuí nenhum valor a elas, nenhum valor no nulo. Agora eu vou atribuir a variável A o valor 100 e vou atribuir a variável B o valor 5. E vou compilar novamente a variável, ao terminar de compilar. Compilando, a gente vê aí que antes da troca era 100 e 5, e após a troca os valores estão, obviamente, trocados, e está 5 e 100, certo? Justamente pelo fato de acessar o endereço de memória da variável. Mudando agora o tópico para recursão, a gente vai entender que recursão é primeiramente uma função circular, não é uma função recursiva. Ou seja, é uma função que ela vai se chamar repetidas vezes até chegar no praticamente seu único pré-requisito, né? Que é o fator de parada. Como uma função sem o fator de parada, vai ocorrer um estouro de pilha dentro ali da função, né? Já que ela vai se chamar infinitamente. Então, o único pré-requisito de uma função recursiva é ter um bom fator de parada, né? Que ela realmente consiga chegar naquele valor ou em uma determinada condição que seja necessária para parar aquela função, para ela não se repetir infinitamente. Uma das melhores maneiras de explicar uma função recursiva é utilizando o fatorial, certo? O fatorial é uma função matemática em que você basicamente multiplica todos os números entre 1 e n. Para saber o fatorial de n, você multiplica todos os números de n até 1. Então, a gente vai criar justamente essa função aqui, usando a linguagem C. Como sempre, criando o protótipo da função, mas antes explicando aí o que é o fatorial. Como eu disse, são todos os números entre 1 e n, e no caso de 5 fatorial, é 5, 4, 3, 2, 1, né? Resultando 120. Então, criando o protótipo da função, passando o inteiro n, e criando agora o corpo da função, a gente vai criar uma variável chamada resposta, inicializando ela como 0. E agora criar o fator de parada da função, né? O fator de parada vai ser quando n for 1, que é justamente quando a recursividade acaba e o fatorial tem a sua resposta. Então a gente vai atribuir a variável resposta à própria função fatorial, né? Fazendo a recursividade. Mas aí a gente vai passar n-1, justamente para conseguir chegar no valor desejado e não causar um estouro de pilha, né? E multiplicar ele pelo n. Então, aí indo para a função principal, a gente vai criar um inteiro n, começando ele como 5, né? Para deixar claro o exemplo, então a resposta tem que dar 120. E vai criar a variável resposta, inicializando ela como 0, para não pegar lixo de memória. Atribuindo a variável resposta o fatorial, a função fatorial, né? Passando n e printando aí o valor da resposta no final da execução da função, né? Deixando claro que vai ser resposta para ver quantas vezes aí vai ser rodado a função. Aí na função principal vai rodar apenas uma vez, mas dentro da função fatorial a gente vai printar aí para ver todo o processo da função.
Nesse caso aí vai dar problema, porque eu estou colocando a variável resposta para ser printada, né? Então ela vai sempre dar 0, porque ela está antes do retorno da função e antes de ser atribuído qualquer valor. Então eu vou compilar o código agora e vai printar sempre 0. Apesar do resultado final tá certo, vai dar 120. Como eu disse, deu tudo 0. Então agora eu vou printar o valor certo, né, que é o valor de n, e vou recompilar a função. Compilando a função de novo, a gente vê aí que as passagens foram 5, 4, 3, 2, 1, ou seja, a cada volta da função, a cada recursividade, ela teve o seu valor diminuído em 1 e sempre multiplicado pelo valor atual. Fazendo um resumo do que aconteceu nessa aula, a gente viu os tipos de passagem dentro de uma função e recursividade. Os tipos de passagem, relembrando, existe passagem por valor e passagem por referência. A passagem por valor cria uma cópia do valor passado, então não acontece nenhum tipo de alteração fora do escopo da função naquela variável, e é geralmente a função o tipo de passagem mais usada. Se você quiser alterar o valor da variável fora do escopo da função, você usa a passagem por referência, onde você passa o endereço de memória da variável, usando o ponteiro, para conseguir fazer essa modificação fora do escopo da função. E, passando por recursividade, existe basicamente um grande pré-requisito para conseguir fazer uma boa função recursiva, que é ter um fator de parada. E, obviamente, fazer a recursividade de uma maneira que ela consiga chegar no fator de parada, né? Para não causar um estouro de pilha e reproduzir infinitamente a recursão. Indo um pouquinho mais a fundo na recursividade, a gente pode falar que uma chamada recursiva ela não faz uma cópia da função, certo? Ela mantém a função, mas tem apenas novos argumentos, como foi visto na função fatorial, que era sempre passado n-1, então era sempre reduzido o valor de n para poder chegar no fator de parada. Então, sempre usando novos argumentos. E também quando uma função recursiva ela retorna, as variáveis locais e os parâmetros usados são removidos da pilha. E é isso que não causa um estouro de pilha na função se você tiver um fator de parada. E também é importante lembrar que a maior parte das funções recursivas elas não minimizam o tamanho do código e também não otimizam o uso de memória do código. Porque como uma função recursiva ela geralmente conta com muitas chamadas, como eu disse, ela pode causar um estouro de pilha. Mas isso só deve ser alguma preocupação caso ela seja usada de forma errada. Então é sempre importante lembrar de ter um bom fator de parada. Então é isso. Espero que tenha dado para entender os assuntos vistos nessa aula. E é isso.